é importante dizer que numa gestão conduzida por uma mulher forte, com características de fato de inovação, quando me foi feito o convite, logo pensei, deveria dar ao TRE o tom que ela me ordenou, que era o tom de inovar, era o tom de alcançar as pessoas, mas principalmente, sobretudo, alcançar ao jurisdicionado, aos nossos eleitores. Tivemos um início bastante difícil, que foi um momento em que havia esperança no horizonte, porque já havia vacinação, mas ainda estávamos em lockdown e tivemos mais 2 ciclos fortes da pandemia. E ainda assim, não nos esmorecer. Fomos atrás daquilo que podia ser feito naquele momento, que era levar serviços eletrônicos aos nossos eleitores. Era estabelecer parcerias. E naquele momento, enquanto portas estavam fechadas, Brasil afora, nos voltamos para dentro do Estado e criamos o projeto Pará Eleitoral, onde percorremos mais de 40 municípios, sempre levando as intenções da Justiça Eleitoral para aquela eleição que seria uma das mais polarizadas da história do país. Isso porque era necessário trazer os eleitores que, infelizmente, no ciclo anterior, não puderam comparecer, não puderam se atualizar e não puderam prestar o voto em razão da pandemia. E nós conseguimos, sim, atender mais de 160 mil eleitores num projeto que foi premiado pela Justiça Eleitoral, pelo TSE, porque alcançou os quilombolas, alcançou os ribeirinhos e levou, de fato, a cidadania e a democracia para essas áreas. Não paramos por aí. Quando falamos em inovação, tentamos também, de certa forma, prover outras áreas que não fossem só tecnologia, porque inovação não é tecnologia. E aí o TRE ele estabeleceu parcerias com alguns dos órgãos externos, como, por exemplo, a Universidade Federal, para a criação de um game que pudesse trazer ali as crianças, a juventude, dentro do projeto Eleitor do Futuro, a participar desse processo democrático. Trouxemos também as comunidades para dentro do tribunal, para que trouxessem, por exemplo, serviços de grafismo, e esse grafismo renovou os ambientes. Essa renovação dos ambientes permitiu uma humanização do ambiente que trabalha. E para quando a pandemia cessou e os servidores voltaram a labutar dentro das suas áreas, já tiveram ambientes diferentes, com imagem do seu trabalho, com tintas e cores diferentes, isso tudo trazendo um ambiente mais amigável e muito mais propício à produtividade. É preciso também falar da prestação jurisdicional. O olhar muito próprio da desembargadora, que sempre procurou dar acesso aos membros e bater todas as metas durante sua gestão. Não foi um trabalho fácil. Durante a pandemia, infelizmente, a produtividade, de uma maneira geral, caiu no país. Mas ainda assim, lançamos o projeto Gabinete Virtual, um projeto inovador que aproveitou toda a força de trabalho das zonas eleitorais para atacar aonde era necessário. Então, em alguns momentos, como se sabe, pela sazonalidade da justiça eleitoral, optou-se por trazer servidores do interior para apoiar a sede. Em outros momentos, optou-se por pegar esses servidores e apoiar aquelas zonas que tinham um acervo mais alto. E com isso nós conseguimos praticamente zerar os acervos e assim alcançar todas as metas estabelecidas pelo Poder Judiciário no CNJ, tanto no primeiro ano quanto no segundo ano da gestão. Isso nos propiciou o alcance no primeiro ano do selo prata e no segundo ano do tão sonhado selo diamante, que não olha só para a prestação jurisdicional, ao contrário, olha também para a governança, para a transparência, para a tecnologia da informação, para a inclusão e sustentabilidade. E nesse quesito, nós também fomos inovadores. Introduzimos as libras em todos os eventos que foram feitos no tribunal. Audiodescrição para todos os eventos também realizados. Trouxemos os deficientes e lançamos cartilhas específicas para essa população para que eles pudessem exercer os seus direitos. Em sustentabilidade, nós não podemos também esquecer o projeto Votos de Esperança, que aproveitou aquelas antigas urnas que nós tínhamos de lona, recondicionou e utilizou essas urnas justamente para os alunos do ensino fundamental e ensino médio nas escolas públicas do governo do Estado. Mais uma parceria de sucesso e mais um projeto amplamente reconhecido que também participou do Prêmio Inovare. Vale a pena dizer que, em sustentabilidade, o TRE foi pioneiro na construção de uma usina fotovoltaica, onde o primeiro passo foi dado naquele projeto grandioso que vai permitir no futuro que 95% das necessidades energéticas do TRE sejam totalmente contempladas pela usina fotovoltaica. Em obras, é preciso dizer que o TRE também atacou problemas históricos com alguns dos cartórios eleitorais que não tinham condições de abrigar suas zonas. Foram feitas inúmeras reformas pelo interior e muitos prédios foram trocados, a exemplo do prédio de Cametá. Também, num cenário em que não se podiam construir novos prédios, o TRE optou por transformar aqueles que já tinham. E então surgiu
um dos mais bonitos projetos de construção e engenharia da Justiça Eleitoral do Pará, a construção do novo Fórum Eleitoral de Ananindeua, que propiciou ao segundo maior município do estado estrutura adequada para atender os seus eleitores com algo multifuncional que permita que em momentos em que há necessidade de sala de treinamento, ele possa ter sala de treinamento e, ao mesmo tempo, em momentos em que há necessidade de mais atendimento, prover essa estrutura aos eleitores. Sendo uma justiça pioneira em tecnologia, o TRE do Pará também não poderia ser diferente. Renovamos, após 10 anos, metade do parque de urnas eletrônicas e, naquelas eleições gerais, tivemos a oportunidade de usar um modelo inovador, muito mais rápido e seguro de urnas eletrônicas nos maiores centros populacionais do nosso estado, iniciando um processo que logo mais transformará todo o parque de urnas eletrônicas. É preciso dizer também que foi feito altos investimentos em reaparelhamento estrutural do tribunal. O tribunal passou a contar com diversos televisores, salas multiuso, salas que permitissem reuniões através de videoconferências, sessões híbridas e outros aspectos, como som inovador no plenário, que permitiram que o tribunal estivesse sempre na vanguarda tecnológica. Também é importante dizer que nós reestruturamos todo o tribunal, criando unidades e áreas voltadas ao momento em que vivenciamos. Entre essas áreas, eu gostaria de destacar uma área específica à segurança de informação, onde investimentos milionários foram feitos, não pelo valor, mas sim pelo retorno que eles nos trazem, porque não há como falar em justiça eleitoral sem inclusão, mas também não há como falar em justiça eleitoral sem a segurança do voto de cada um dos eleitores. As ações do tribunal não foram só inclusivas, mas elas também marcaram números absolutos, que levaram a um crescimento de praticamente 12% do eleitorado, uma demonstração clara de que todos os esforços que foram feitos com ações itinerantes, utilizando unidades móveis, com parcerias, com abertura de 30 novos postos de atendimento pelo Estado, levaram, de fato, aquele eleitor que já existia, mas que não tinha acesso a participar do processo democrático da escolha de seus candidatos à presidência da República, governador do Estado, deputado estadual, federal e senador. Numa eleição, aliás, que além de histórica, permitiu uma logística grandiosa, no maior orçamento da história do TRE do Pará, com diversos pontos de transmissão espalhados pelo Estado, com um resultado célere e confiável, sendo um dos primeiros estados a divulgar o resultado da eleição de governador do Estado em primeiro turno. Todo o esforço realizado por essa maravilhosa equipe do tribunal, com secretários, coordenadores, chefes de sessão, zonas eleitorais, juízes, promotores, ele tem um resultado. Esse resultado ele foi materializado em prêmios. Um prêmio prata no primeiro exercício e um prêmio diamante no segundo exercício do selo CNJ de qualidade. Isso demonstra que não só em governança, mas também em prestação jurisdicional e inovação, o tribunal ele foi um destaque nacional. É preciso falar também que o tribunal foi o primeiro lugar no ranking da transparência, sendo uma das instituições públicas mais reconhecidas nesse aspecto no país, como também foi em governança, tecnologia e segurança da informação, reconhecido também pelo Conselho Nacional de Justiça. Essa premiação não teria acontecido se não fosse o esforço coletivo e numa gestão que sempre impulsionou e deu voz a todos os colaboradores e servidores, bem como magistrados. Foram inúmeras as comissões formadas e em toda e qualquer comissão sempre houve paridade de participação entre juízes, servidores e mesmo colaboradores. Esse tipo de colaboração é que garante que essa instituição avance e que ela consiga prestar serviços de qualidade. Como nós sempre dissemos, era uma fala da nossa presidente, foi uma gestão de pessoas para pessoas. Servidores, colaboradores, juízes, magistrados, prestando um serviço bom para os nossos eleitores, para os nossos jurisdicionados. Desse biênio, o que resta são lembranças, claro. Marcos que não serão esquecidos pela sociedade de uma maneira geral, que foi a principal beneficiada por todos esses avanços de 2 anos, que foram quase 20 anos de entregas. Mas, acima de tudo, o que fica aqui é um sentimento de gratidão. Primeiramente, pela oportunidade dada pela desembargadora, a mim e a nossa equipe, uma oportunidade de aprendizado, de um convívio diário, de muitas histórias, muitas lembranças boas e sempre de superação, que certamente ficarão para a nossa vida pessoal para todo sempre. Então, gratidão, desembargadora Luzianádia, muito obrigado por tudo que a senhora nos fez, porque a senhora nos entregou. Gratidão mesmo, de verdade. Também gratidão a todos os secretários que nos acompanharam, aos nossos coordenadores, aos nossos chefes de sessão e a todo o corpo funcional do TRE do Pará, que de igual forma se dedicou diuturnamente, fora do seu horário de expediente, sempre entregando, sempre com um sorriso no rosto, sempre feliz, sendo mais uma vez uma gestão de pessoas para pessoas. Muito obrigado.
Parabéns, desembargadora, por toda a sua trajetória, que eu tenho certeza que esse marco desse biênio no TRE do Pará vai ficar na sua lembrança e certamente está registrado e gravado na memória e na história da sociedade e do Estado do Pará. Muito obrigado.